O óleo diesel é um combustível formado principalmente por átomos de carbono e hidrogênio, os hidrocarbonetos, e em baixas concentrações por enxofre, nitrogênio e oxigênio. É um produto inflamável, pode ser queimado, tóxico, pouco volátil, límpido e com odor forte característico. Processo de extração e produção do diesel. Bem, o diesel ele pode ser provido de duas maneiras. Uma é por meio de óleos vegetais e outra é pela extração do petróleo vinda do subsolo. Bom, essa extração precisa de 3 passos para ocorrer. A primeira é a prospecção, onde estão localizadas as bacias sedimentares por meio de uma análise feita de um geólogo, que vai determinar onde são localizadas as grandes rochas com grandes reservas de petróleo dentro. Para isso ele utiliza alguns equipamentos, como o gravímetro e os farejadores. A perfuração, onde são descobertas essas tais jazidas de petróleo, e realiza-se uma marcação feita com coordenadas GPS e BOES para marcar sobre a água. Caso seja na terra, eles utilizam o primeiro poço para demarcar. E a extração, onde o petróleo é encontrado em cima da água salgada, embaixo de uma camada grossa de alta pressão. Eles fazem essa extração utilizando plataformas marítimas, e a perfuração é numa profundidade de 800 a 6.000 metros, feitas por sondas. Caso seja na terra, essa perfuração vai vir por meio dos grandes cavalos de pau. Bem, outra maneira de se prover o diesel é por meio de óleos vegetais. Os processos de extração dos óleos vegetais variam de acordo com a matéria-prima processada, mas existem dois principais métodos. A principal é a extração por solvente e a outra é a por prensagem. Na prensagem, o material é submetido a um forte esmagamento sob pressão, facilitando o escoamento do óleo por meio das células vegetais. Na extração por solvente, o vegetal é triturado e dissolvido antes da adição do produto. Normalmente é utilizado hexano, que irá penetrar no interior das sementes, dissolvendo facilmente o óleo sem atingir os outros componentes, que podem ser reutilizados para as demais áreas. São utilizados esses materiais, objetos vegetais com um teor alto de óleo, como caroços de algodão ou sementes de açafrão. Para que se obtenha um processo de extração com rendimentos mais elevados, geralmente é utilizado os dois processos, tanto o de prensagem quanto o de dissolução. Bem, depois de obtermos o tal óleo cru, é necessário utilizar as grandes torres de destilação para refinar o óleo. Ele é colocado para esquentar em altas temperaturas, assim pode ser separado de outros ingredientes. Fervendo até 150 graus, se obtém a gasolina, a 200 graus o querosene. Entre 250 a 350 graus nós encontramos o tal diesel, e acima de 400 graus apenas a parafina de asfalto. Após ser aquecido, o gás é enviado a um tanque de armazenamento, onde ele é resfriado e transformado no tal diesel que conhecemos. Iremos falar sobre os poluentes gerados pela queima do óleo diesel. A queima do óleo diesel libera gases poluentes na atmosfera, e esse fato contribui para o processo de aquecimento global, como por exemplo o enxofre, que ele é liberado na queima do óleo diesel. Ele apresenta propriedades cancerígenas para o ser humano. O diesel já era reconhecido como mais poluente em relação à gasolina pela alta emissão de carbono negro e óxido de nitrogênio. Os aerossóis são partículas sólidas ou líquidas, são nocivas à saúde, que são emitidos diretamente pelos escapamentos dos automóveis. Iremos falar um pouco sobre os elementos poluentes que os motores diesel emitem. O CO, monóxido de carbono, é um gás asfixiante, causa tontura, vertigem e alteração no sistema nervoso central. O NOx, óxido de nitrogênio, ele é um gás irritante, provoca um desconforto respiratório, a diminuição da imunidade e alterações celulares. Ele também pode agravar os problemas respiratórios, como alergia e asma. Já o HC, hidrocarboneto, é como óxido de nitrogênio. Provoca irritação nos olhos, nariz, pele e aparelho respiratório. Já o HCO, também conhecido como aldeídos, também é um gás irritante e provoca os mesmos efeitos do hidrocarboneto e do óxido de nitrogênio, que também é cancerígeno. Já o MP
Material particulado é a famosa fumaça na qual aparece principalmente nos motores diesel. Além de causarem grandes danos ao sistema respiratório, pois ficam retidas nos pulmões, causa grande irritação e desconforto. Em tempos de debates acalorados na política sobre o uso dos combustíveis fósseis, pouco escutamos sobre uma economia movida essencialmente a diesel, como o Brasil. De acordo com o levantamento apresentado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, no mês de maio do ano de 2019, 9 a cada 10 pessoas vivem em lugares onde respiram poluentes. Essa poluição causa diversas doenças respiratórias e cardiovasculares, responsável pela morte de 7 milhões aproximadamente por ano. A expectativa é que o aumento gradual da mistura do biodiesel no diesel seja revisado pelo governo, que deve enfrentar dificuldades para acertar as contas após a concessão do pacote de categorias do transporte. Apesar de bastante eficiente, a intensa utilização do óleo diesel ele desencadeia vários problemas ambientais. A queima desses combustíveis libera gases poluentes na atmosfera, com destaque para o monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, enxofre, entre outros componentes. Esse fato contribui para o processo de aquecimento global. Visando amenizar os danos ambientais causados pela combustão do óleo diesel, pesquisadores desenvolveram um método para misturar biodiesel de origem vegetal com o diesel de petróleo, reduzindo assim a emissão dos gases poluentes. Como podemos ver no slide, as imagens mostram um grande impacto ambiental, que é causada pela queima de combustão do diesel. Na primeira imagem, ela mostra as indústrias, mostrando a poluição causada pela combustão. Já a segunda imagem, ela mostra o desmatamento da Mata Atlântica, causada pela poluição do ar e do sol. Já na terceira imagem, ela mostra carros poluindo o ar atmosférico. E isso causa muitos problemas, como foi retratado, problemas cardiovasculares e respiratórios. Então agora eu vou falar sobre a combustão do diesel. Bom, primeiramente eu vou começar falando sobre como acontece a combustão do diesel no motor de um carro. O motor a diesel, diferentemente da gasolina, comprime somente ar, em vez de ar misturado com combustível. A injeção do diesel acontece no tempo de compressão, então é quando o pistão está na parte superior, e o controle de rotação é feito pela bomba injetora. E o motor a diesel trabalha com baixas rotações e alta compressão. A expansão gerada pela explosão é mais fraca do que no motor a gasolina, mas dura mais tempo. Por isso o diesel é usado em veículos de grande porte, como caminhões, veículos pesados, porque ele consegue gerar mais torque. Bom, aqui está a fórmula química do diesel. E elas são duas fórmulas diferentes, uma para quando a combustão é completa e outra é incompleta. A diferença da completa para incompleta é que na incompleta falta oxigênio, então vai se resultar, em vez de dióxido de carbono, vai ser monóxido de carbono. E aqui eu coloquei duas imagens, a da esquerda representa um pistão de um carro e a da direita representa um motor a diesel. O consumo de óleo diesel no Brasil é um bom termômetro para a atividade econômica. Eles apresentam uma correlação bastante elevada. Isso acontece porque a base do transporte no país é baseada no sistema rodoviário. E por isso, no gráfico a gente vê que de 1996 a 2018, em verde, o consumo de diesel por metro cúbico e em azul, o PIB em bilhões do Brasil. E o que determina o preço do combustível? Bom, como o diesel e a gasolina vêm do petróleo, a flutuação do preço do barril no mercado internacional afeta o custo final dos combustíveis no Brasil. O produto faz parte das commodities comercializadas em todo o mundo, com uma classificação de qualidade ou uma padronização como a soja, o trigo e o minério de ferro.
Outro fator determinante para o custo final do combustível é se o país tem forte atividade de extração do petróleo e de refino. Nessa parte, os especialistas explicam que a estrutura do mercado também afeta o preço que o consumidor paga. Quanto maior a competição entre as empresas, menor tende a ser o valor do produto. Sendo que a Petrobras, principal agente de produção e distribuição, em 2018, ela exportou 21% do petróleo que extraiu e outros 79% foram para as refinarias do Brasil. E a Petrobras corresponde hoje por 98% do petróleo refinado no país. Mesmo sabendo que os motores diesel são responsáveis por boa parte do transporte de materiais e pessoas dentro do nosso país, vale a pena destacar que, no geral, foram consumidos 59 bilhões e 509 milhões de litros de óleo diesel, somente no nosso país, no ano de 2015, segundo os dados do Balanço Energético Nacional de 2016. E aqui a gente pode ver no gráfico essa proporção. O que determina se o preço é barato ou caro no Brasil? Em relação aos outros países, o Brasil ele fica em posições intermediárias, sem ficar entre os países que têm os combustíveis mais caros e tampouco os que apresentam os menores preços. No ranking internacional do diesel, 57 países têm preços menores que o Brasil e 105 têm o preço mais alto, na comparação dos preços convertidos em dólar. Ou seja, o Brasil fica em 106º lugar no ranking de 163 países com diesel mais caro no mundo. E como que é calculado o preço do barril do petróleo? O barril de petróleo possui em torno de 159 litros e a sua cotação oscila no mercado internacional durante 24 horas. Basicamente, existem dois tipos de cotação para o barril de petróleo. O WTI, o West Texas Intermediate, que possui sua cotação na Bolsa de Nova York e é a principal referência para o mercado americano, e o Brent, que é listado na Bolsa de Londres, que é a principal referência dessa commodity para o mercado europeu. O WTI corresponde principalmente ao petróleo extraído no Golfo do México e o Brent no Mar do Norte como no Oriente Médio. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades do óleo diesel. Primeiramente, o óleo diesel é o combustível mais utilizado do Brasil, porque isso se deve ao fato dele ser uma fonte de energia de variados meios de transportes e equipamentos. Ele move, por exemplo, carros, caminhões, máquinas industriais, máquinas de construção, embarcações e trens. O que leva tantos segmentos a utilizar o diesel é principalmente seu desempenho superior, quanto comparável a outros combustíveis. Além disso tudo, ele também é usado para geração de energia elétrica, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre como testar a qualidade do óleo diesel. Como saber se o diesel é de boa qualidade ou não? Primeiramente, é preciso entender que um diesel considerado bom deve estar o mais próximo possível da sua pureza total. Portanto, uma maneira eficiente de verificar isso é colocando-o em um recipiente transparente e posicioná-lo contra a luz. Dessa forma, será possível observar se há partículas estranhas, incluindo água, no meio do óleo. Se você identificar algo, fique atento, pois ele pode estar impróprio para uso. Muitos se perguntam se o óleo diesel pode ser ou não rodoviário. Bom, ele pode ser os dois. O uso rodoviário é dividido em dois tipos: o S10, que é conhecido como metropolitano, que tem maior controle de emissões de gases e uma concentração de enxofre relativamente pequena, que é 0,05%. E também tem o S500, conhecido como tipo interior, que tem uma quantidade máxima de 0,2% de enxofre, ou seja, ele é mais poluente. Já o não rodoviário é conhecido como S1800. Geralmente, esse tipo de combustível é utilizado em geração de energia elétrica e aos transportes ferroviários, por exemplo. Vou falar só um pouquinho agora sobre a última curiosidade, que é a produção de motos a diesel. Essa produção de motos a diesel aqui no Brasil é muito restrita, pois infelizmente a legislação só permite equipar motores a diesel em ônibus, caminhões, tratores, etc. Ok? A fábrica que produz essa moto, que é a Track T800, que é a moto da foto ao lado, é a fábrica lá da Holanda, que é a Track Diesel Motorcycles. Essa fábrica é uma fábrica especializada em motores a diesel, para uso em fazendas, indústrias náuticas e agora motocicletas. Foi projetado pela Mercedes-Benz com base no motor que equipa o pequeno Smart, tá? E uma das grandes vantagens dos motores a diesel é o alto torque, ou melhor, a força, em baixas rotações e também a economia de combustível.